Estudar a palavra do Senhor. Se tem alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez, segunda ou terceira, que Deus abençoe. Talvez não tenha, então vocês que já estão vindo de um bom tempo, louvado seja Deus. Estou vendo o Jefferson, a esposa, né? Já são de casa já, que Deus abençoe vocês. Ali ao lado do Lucas também uma senhora. Deus abençoe a vida da irmã. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo em Josué. Nós continuaremos os nossos estudos na palavra do Senhor no livro de Josué. Josué capítulo 11. Josué 11. Nós leremos apenas o verso 23. Mesmo assentados, a uma só voz, bem forte. Vamos lá, juntos, lermos a palavra do Senhor. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Senhor, obrigado por estarmos aqui nesta noite, Pai. É cuidado, providência do Senhor. Te agradecemos pela semana que tivemos e queremos pedir que o Senhor nos abençoe nessa nova semana que o Senhor nos dá. Que nós saiamos daqui com a Tua palavra em nosso coração. Que o Senhor possa fazer de nós mais apaixonados pela Tua palavra. Que possamos conhecê-lo cada dia mais, Senhor, gastando tempo com os nossos olhos diante da Tua santa palavra. Sê conosco nesta hora, ilumine o nosso coração, traga sobre nossas vidas agora a graça do Senhor, o entendimento da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós desejamos ouvir a Tua voz em nosso coração. É o que nós oramos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, volte aí uma página da sua Bíblia, no capítulo 10. Domingo passado nós trabalhamos a respeito do quanto esse Deus é um Deus extraordinário, um Deus de atos, de ações impossíveis aos homens. A nação de Israel está sendo forjada. Eles nunca tiveram uma terra, eles sempre viveram como escravos, e Deus prometeu a Moisés que daria uma terra à nação de Israel. No capítulo 10, nós vimos e destacamos bastante a ação que Deus trouxe durante a peleja, quando Josué e o seu exército estava guerreando contra aquela confederação de reis. Deus mandou parar o sol. Deus ouve a oração de Josué e o sol, a lua param de maneira extraordinária. Falamos o quanto isso aponta, não para uma questão científica, mas da perspectiva de um homem como Josué, que, como nós também dizemos, o sol está nascendo novamente, o sol se pôs, e essa expressão define que Josué, ele narra o que está vendo, e o sol de fato parou, a lua ficou no lugar dela, e durante aquele dia, eles precisavam de claridade, e a peleja foi até o fim. Mas tem mais, né? Eu não mencionei domingo passado, mas eu quero que você note comigo, versículo 11. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Esse Deus extraordinário, esse Deus do impossível, mandou uma chuva de pedras.
Alguns estudiosos apontam que até hoje, nessa região aqui da Mesopotâmia, região ali de Canaã, Palestina, há uma área que as pedras que tem lá, elas são colocadas como meteoros, e a quantidade é imensa. Interessante isso, né? E tamanho de um melão, para aproximadamente um melão que nós conhecemos, essa fruta redondinha, nessa proporção. Se como é que chama? O granizo fez um estrago esses dias, hein, Murilo? Misericórdia, né? O texto diz que mais homens morreram com essa ação do Senhor, chovendo pedras sobre esses exércitos, do que a espada do próprio exército de Josué. Amados irmãos, e nesta noite, eu quero que você acompanhe comigo. Se você notar, no capítulo 10, após essa batalha, Josué continuará outras batalhas. Ainda no capítulo 10, Josué, verso 28, vence mais 7 reis. Imagine a cena. Josué e o seu exército está avançando por um território que está ocupado. Inclusive Jerusalém, que nós tanto conhecemos. Todo aquele território estava ocupado e Josué está avançando com o seu exército, terra por terra, centímetro por centímetro daquele território, avançando e tendo resistência e vencendo as batalhas. No capítulo 10, é narrado que esses reis foram inclusive humilhados, colocados debaixo dos pés dos generais de Israel. Tudo isso para apontar o que o versículo agora 42 declara. Vamos juntos, mais uma vez, todos, lermos a palavra do Senhor em alto som. E de uma só vez, e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Nós já falamos anteriormente, só para recapitular. Deus um dia chamou Abraão e disse: eu darei a você uma grande nação, os seus filhos terão uma grande nação, multiplicará os seus filhos. E darei também uma terra, mas essa terra está ocupada. Mas por enquanto, até que a minha ira transborde, então a ideia de um cálice, até que essa ira transborde, eles permanecerão lá onde estão. E Deus permitiu. Deus permitiu mais de 500 anos, esse grande grupo de reis, homens e mulheres, povos de toda a região de Canaã, são tantos, jebuseus, girgazeus, cananeus, todos esses povos ocupavam o território onde hoje é a nação de Israel. E o que aconteceu foi que Deus utilizou da nação que ele chamou para manifestar juízo sobre aqueles povos. Aqueles povos produziam todo tipo de maldade, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de perversidade, como por exemplo, queimar os seus filhos aos deuses pagãos. Tudo isso Deus fez para mostrar que ele não é um Deus xenofóbico. Deus não tem preferência com nenhum povo. Você quer ver o exemplo? Quem que ele não poupou? Isso mesmo. Ele não poupou o próprio povo de Israel. Quando Israel lá na frente se distancia, quando a nação de Israel se torna duas. Divisão. Lado do norte, reino, Samaria, Israel. Lado do sul, a capital Jerusalém, Judá. Quando esses dois reinos, primeiro o norte, depois o sul, eles se afastam do Senhor, Deus levantou os assírios, Deus levantou os babilônicos. E não pense que eles chegaram lá batendo na porta. Deus permitiu que a rebeldia, a desobediência de Israel, um povo que sabia que Deus era um Deus que pedia santidade, se promiscuiu, se envolveu em todo tipo de promiscuidade, adorando outros deuses,
até pagando promessas, entregando seus filhos à morte, como os cananeus fizeram. E sabe o que Deus fez? Deus entregou a nação de Israel, Deus entregou Judá nas mãos dos babilônicos, dos assírios, e levou eles para o cativeiro, depois de violentar as mulheres, levarem homens que estavam sendo mortos aos montes, e levaram alguns jovens interessantes, talvez, para que eles pudessem ser explorados intelectualmente, no trabalho. E a nação de Israel experimentou toda essa dor, que é o juízo de Deus quando há rebelião contra Deus. Então, quando alguém te perguntar, mas tem um tanto de morte na Bíblia? Tem mesmo, e vai ter ainda mais. Porque Deus é um Deus que é amor, mas também é juízo. E Ele não tem povo preferido ou preterido. Ele deseja um povo separado para Ele. Ele deseja um povo que ame a sua palavra e cada dia mais aprenda a amá-lo. Esse é o projeto de Deus quando chamou Abraão. A nação de Israel, ela descansou só pela questão consanguínea. Nós somos os descendentes de Abraão. Tudo que nós fazemos, os ritos, já é suficiente. Não foi. Pelo contrário, o coração deles, o profeta declara que eles adoravam a Deus com os lábios, mas não estava o quê? O coração. Isso é um alerta extraordinário para nós, que somos o povo do Senhor. Não caiamos no engodo do maligno, achando que não, porque eu sou um eleito, né? Nós somos reformados. E isso é para a ira dos ímpios. O tempo todo nós devemos dizer: estou honrando o nome do Senhor, ou estou sendo pedra de tropeço, estou sendo escândalo, estou sendo alguém indiferente a um Deus santo. Então aqui, Deus faz algo extraordinário. Vai derrubando os reis. Vai derrubando cada rei que se levanta contra Israel. Acompanhe comigo, no capítulo 11 ainda, versículo 4. Aqui diz que Josué saiu novamente à peleja contra outros reis, outros líderes, e se juntaram novamente, e o verso 4 diz: saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles. Muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerras. Todos estes, verso 5, se juntaram e vieram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. Perceba, amado irmão, que aqui nós temos então um relato. Nós, quando chegamos no verso 23, nós podemos ler esse texto e dizer como Deus é um Deus fiel. E o tema dessa noite, então, a fidelidade de Deus conduz o seu povo ao descanso eterno. Notem, o texto aponta que Josué tomou toda esta terra. Então esses homens que se juntaram como a areia do mar, nós não vamos ler todo o texto. Você pode ler na sua casa o capítulo 11 todo. E vai falar das batalhas que Josué e o exército dele trava. Mas o que acontece agora? Nós temos aqui uma afirmação categórica. O versículo 23 diz para nós, nos diz: Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. Então, um aspecto importante, nós destacamos então um primeiro ponto: Deus cumpre fielmente aquilo que Ele prometeu. Deus cumpre, Deus é fiel. Deus prometeu a Moisés. Deus havia declarado a Abraão, mas durante a peregrinação, Ele jurou, Ele prometeu a Moisés que daria uma terra a este povo. É claro que não é de uma hora para outra. Cadê aqui os irmãos que estão caminhando com Cristo e dizendo: estou perseverante porque eu sei que o meu Redentor vive?
Volta mais uma vez as suas páginas da sua Bíblia. Do capítulo 1, volta aí, ó, quanta coisa aconteceu. Versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo segundo o que está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. 9. Não foi isso que eu ordenei? Deus dizendo a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Sabe quanto tempo até chegar à página 10 agora? Nós estamos no capítulo 10, agora passando para o 11, 7 anos. 7 anos de peleja. 7 anos quando eles não sabiam o que iria acontecer diante de um rio caudaloso e não sabiam o que iria acontecer, aguardando uma ação de Deus. Deus abre o rio. Marchando diante de Jericó, uma cidade fortificada, tendo baixas, como foi lá em Ai, onde faltou dependência de Deus, mas a misericórdia do Senhor sustentou esse povo. E agora o texto diz que não há relação, acabou todas as batalhas, mas Deus agora está deixando claro que Ele cumpre o que promete. E agora no versículo 23, o texto aponta que tudo aquilo que o Senhor tinha dito a Moisés, isso se cumpre. Josué consegue fazer a distribuição da terra para as tribos. Amados irmãos, abra comigo a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, rapidamente. Romanos 3. Diz assim, Romanos 3, 3. Então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Verso 4. De modo nenhum, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. Amado irmão, o que nós temos na palavra de Deus é um Deus que, quando Ele declara que vai agir em favor do seu povo, segundo os seus propósitos, nada pode frustrar os planos dEle. É diferente você confiar num contrato assinado, no cartório. Empresas sólidas deixam de ser. Descumpre. Mas a palavra de Deus aponta que esse Deus, que é um Deus fiel, uma geração passou, amados irmãos, uma geração foi deixada no meio do deserto. Moisés viu Deus falando: Moisés, quem vai levar esse povo à terra é Josué. E os seus filhos, que já sabem discernir o bem do mal, esses possuirão a terra, mas essa geração toda ficará no deserto. Isso é impressionante. Tem muitas pessoas que já conhecem mentalmente, né? Ele conhece aqui, ó, que Deus é fiel, que Deus, quando fala, cumpre. Mas na realidade, amados irmãos, não é apenas um conhecimento intelectual, cognitivo. É necessário descer para o coração. Aqui nós temos um relato onde, depois de tantas pelejas, não foi de uma hora para outra, décadas se passaram, batalhas atrás de batalhas. E aqueles que confiaram, aqueles que creram que Deus que tinha prometido, esses chegaram e conquistaram a terra que Deus havia prometido.
O texto diz que foi o Senhor quem lutava por Israel. Uma das coisas mais impressionantes da sua vida, que é por isso que tem que vir ao culto. É por isso que nós temos que ser presentes na adoração. Porque eles só venceram as batalhas porque Deus lutava a favor deles. Nós só podemos experimentar da fidelidade de Deus e chegarmos onde o Senhor deseja que cheguemos, porque Ele há de nos sustentar com a sua graça e o seu poder. Não há mérito em Josué, em Calebe, ainda que eles sejam homens tementes. Não há mérito em nós, ainda que sejamos crentes. Quem nos sustenta é aquele que luta a nossa batalha. Senão você se perdia durante o percurso. Senão seu coração se esfriaria durante o percurso. Mas esse mesmo Deus que mantém o nosso coração aquecido, crendo nas promessas do Senhor, é que faz de nós alegres em cultuar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor diz também, versículo 23. Assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança a quem? Amados irmãos, um segundo aspecto. Deus entrega, Deus dá a sua herança ao seu povo. Deus deu. Perceba que herança está ligado à filiação, não a mérito. Herança está ligado àquilo que alguém oferece, não àquilo que você produziu, que eu produzo. A palavra do Senhor aponta de maneira graciosa. Israel não recebeu um salário. Israel, na verdade, não conquistou com sua capacidade, mas Deus, Ele aponta para Cristo, a relação da graça, onde Deus dá uma terra. Eles precisavam de uma terra. Era uma necessidade. Eles já eram um povo volumoso. Deus tinha prometido que daria uma terra para eles. Mas notem que essa é uma ação graciosa do Senhor, assim como nós também recebemos por herança, por meio de Cristo Jesus, por meio da ação do Senhor, quem nos adotou, porque Ele é o único Filho, o quê? Unigênito do Pai. Há uma das frases hoje, que nós hoje estávamos falando na escola bíblica, a deturpação das palavras. Nós teremos muito o que falar nas próximas aulas, na escola bíblica dominical. Você, pai, homem, você, mulher, você não pode perder, a não ser que você seja um menino de 21 anos, sem cabeça, sem juízo. Mas aqui no nosso caso, todo mundo aqui já é gente encaminhada, pensando, sonhando em agradar o Senhor. Uma das coisas que nós vemos aí fora é que, não, todo mundo é filho de Deus. Não é assim que eles falam? Amanhã o sol vai nascer para todo mundo. Vai mesmo. Mas não porque você é filho. Porque você só é filho por meio da ação graciosa do Senhor, quando Ele se revela a você, Ele abre, Ele descortina o seu coração, Ele se apresenta a você, e você de maneira irresistível, agora se derrama, se declara a Ele, porque Ele se torna Senhor da sua vida. Mas é uma ação graciosa, de fazer você filho, filha dele. Essa ação que nos justifica, graça,
essa ação que nos santifica e essa ação que nos levará não a uma terra destinada para vivermos com as nossas casas construídas com alicerces humanos, mas nos levará à eternidade na presença do nosso Redentor. Herança que vem por meio da graça. Abra sua Bíblia comigo. 1 de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro 1:4. Vamos ler juntos? Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Diz amém, pelo amor de Deus. Você tem capacidade de perder uma herança aqui na terra? Tem potencial, pelo menos nós temos, né? Está cheio de pessoas que perderam aquilo que receberam. Inclusive muitos que não valorizaram o que receberam. O que nós recebemos, nem nós podemos destruir, diz louvado seja Deus. Você já teve crise que você falou, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou ser tão dedicado mais. E você pensou que você conseguiria resistir, mas você percebeu que a ação poderosa do Senhor constrange o nosso coração e só resta uma posição: em adorar e engrandecer aquele que tem preparado para nós uma herança eterna na presença dEle, adorando dia e noite. Eu não sei de você, mas não gostei dessa história de culto curto, não. Você gostou? Não. Bom é louvar o Senhor com alegria. Bom é gastarmos tempo na presença dEle. Tudo que o mundo não conhece, o Senhor nos dá por sua graça, e o nosso coração se torna apaixonado, um coração grato, feliz por saber que o Senhor nos deu uma herança que nada vai poder destruí-la. O texto aponta de maneira categórica: não fica manchada, que não murcha, está reservada. Nem eu nem você podemos tirar aquilo que o Senhor mesmo preparou para nós como agraciados que somos. Privilégio. Tem muita gente que não entendeu por que vem ao culto até hoje. Ou, por exemplo, não se preocupa em educar a família na presença do Senhor. Eles são cristãos sem igreja, não frequentam lugar nenhum. São nominais. Na realidade, eles não são cristãos. Pode ser que eles se tornem, porque cristão de fato e de verdade, que entendeu a dádiva da herança que nós temos em Cristo Jesus, não consegue ficar sem vir num culto, mesmo que marque um horário diferente, mesmo que tenha alguma aí dificuldade pelo caminho, porque a nossa alegria é estar na presença do Senhor. Nosso prazer é louvar o nome do Senhor. Como é gracioso isso, amado irmão, amada irmã. A palavra do Senhor, ela nos deixa de maneira categórica a segurança que Josué distribuiu aquela terra, destinou a cada tribo, entregando a sua terra, destinando aquele povo tem agora propriedade. Mas eu repito, depois de alguns séculos, a nação de Israel estaria no cativeiro. O que nos adianta ganhar a vida toda aqui e perder a nossa alma?
Você tem de fato se preocupado em dizer: Senhor, não tem outro lugar melhor que estar na tua presença? Ou você é assim: de acordo com que eu estiver domingo, talvez irei, talvez não. O que talvez ainda você não foi convencido é que nós recebemos uma promessa, essa promessa é verdadeira e essa promessa irá se cumprir a todos aqueles que por meio de Cristo Jesus foram adotados, recebidos por Deus, nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus, e um dia nós receberemos do Senhor essa terra, essa dádiva. Qual que é a região, o Mato Grosso, que tem o hectare mais caro do Brasil? Mato Grosso, Goiás, onde mais, Anderson? Por aí, né? Rio Verde, ó. A terra que você tem não foi comprada com prata nem ouro, mas com o precioso sangue do nosso Redentor, o próprio Deus encarnado. Eu não sei de você, mas quando eu venho para a igreja, eu sou pastor. Não é porque eu venho porque eu sou pastor, porque eu poderia vir como hoje o Heitor mencionou pela manhã, profissional da religião. Mas quando eu venho para cultuar o Senhor, o meu coração se alegra na presença desse Deus tão cheio de misericórdia e fidelidade. Caminhando para o final, o texto diz assim, Josué 11:23. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Bonito isso aqui, bonito. Tanto sangue derramado. Pastor, será a última guerra que eles vão travar? Não, terá outras. Mas nesse momento, nessa etapa da nação de Israel sendo formada agora com território, ali é um marco. Deus deu descanso para a terra. Deus deu descanso para a nação de Israel. O descanso da terra aponta, amados irmãos, e esse é o terceiro aspecto, aponta para um descanso muito maior. A nação de Israel é sempre assim, né? Quando estava na peleja, eles oravam, imagina o grupo de intercessão com Josué. Josué orando para que o sol parasse. Aí a turma que está lá na peleja, o Josué está orando ali, então vamos lutar aqui e ouvir a oração de Josué. Senhor, nos ouve. Alguém já disse que a mente de alguém que está vazia é a oficina do Belioso, não é assim? E enquanto a nação de Israel estava na peleja, eles estavam envolvidos, batalhando. Vocês acreditam? Tem que contar para vocês ou vocês já sabem? Depois que eles se estabilizaram lá na região de Canaã, eles paqueraram os outros deuses e as amizades com os povos pagãos vizinhos. Olha que impressionante. Enquanto estava na peleja, batalhando, era Deus vivo e espada para cá, espada para lá. Eu quero dizer com isso, o descanso que Deus trouxe para Josué, para a terra, para aquele momento, para cessar as batalhas, era um apontamento para de fato um descanso verdadeiro. Mas eles acharam que era ali só, já era ali, já entregou o território. Agora não vão viver de qualquer maneira. Por que você enfrenta tantas lutas, irmão, irmã? Eu perguntei domingo passado. Como cristão agora que você se identifica, Felipe? Tem mais batalha? Todo crente que eu encontro, quando diz assim, eu estou levando o evangelho a sério, ele já diz, não é fácil. Nunca será. Nunca será.
Porque o Senhor nos promete de fato uma herança, mas essa herança não será de qualquer maneira. O Senhor nos promete descanso, mas não será aqui. Aqui nós somos bombardeados dia e noite por ideologias malignas, direto das trevas. É ou não é? É o tempo todo. Se você viver uma vida distraída, relapsa, você vai achar que o descanso é hoje. Você vai achar que o descanso é porque você conseguiu atingir o seu primeiro milhão. Mas não é. É por isso que nós somos um povo chamado, forjados, diante da batalha. Uma vida perseverante, com os nossos pés fixos nessa terra, mas com os nossos olhos em Cristo, com a nossa mentalidade pensando a respeito do que virá na glória. Acompanhe comigo, Hebreus, leia comigo, Hebreus 4:4, vamos lá. Quatro oito, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. O descanso, muitos israelitas acharam, é a terra. Conquistamos a terra, agora pode viver aqui de qualquer maneira. Custou caro. Custou a terra deles. Eu tenho uma palavra importante para nós, é para você e para mim. Não pense você que nós como cristãos podemos baixar a guarda e acharmos, não, está tudo já resolvido, está tudo encaminhado, é assim mesmo. Não tem muito o que fazer, deixa a vida me levar. Cuidado! Não há tempo para nós ficarmos, digamos, anestesiados com esse mundo e com os nossos desafios diários. O Senhor nos promete, Ele é um Deus tão fiel. Nós estamos vendo do início ao fim desta mensagem. Deus cumpre o que promete. Deus é um Deus que nos traz, pela sua graça, uma herança. Mas nós teremos descanso, mas não é aqui nesta vida, nesta terra. Essa é a primeira parte, é a parte difícil, que eu tenho que lhe informar. Se você não colocar no seu coração que aqui é de fato um embate diário, como por exemplo, você tem que trabalhar para sustentar a sua família, não tem? Paulo diz que quem não quer trabalhar, que não coma, é só não comer. Tem jeito? Não tem, né? A gente tem uma fome, né? Ainda mais no domingo, né? Uma fome. Como é que você vai viver a vida cristã de qualquer maneira? Você sabe que é essencial pagar as contas no final do mês, senão seu nome é processado, sua casa vai a leilão. Você já percebeu que nós nos apegamos a essas questões, assim como questão de vida ou morte? Amado irmão, nós precisamos começar essa semana dizendo: Senhor, a minha vida na presença do Senhor, da minha casa, é uma questão de vida ou morte. Eu preciso me posicionar cada dia, deixando aquilo que não vem do Senhor na minha vida, no meu coração, na minha casa. Peleja. A nação de Israel achou que estava terminado porque a peleja não tinha mais espada. Os inimigos vieram com espada, eles venceram todos.
Mas o adversário, o inimigo de Israel, que eram os povos vizinhos, mudaram a estratégia. Como é que eles vieram? De saia. Não é assim, Marquinhos? Elas vieram de saias, perfumes, e os homens com negócios mirabolantes. Você faz um acordo comigo, israelita, e eu, cananeu, te pago 3 vezes mais. É assim, aquele negócio assim, lucrativo. E aquilo que eles achavam que já era local de descanso, foi pedra de tropeço para a nação de Israel. Descansaram na hora errada. Parêntese. Eu achei que vocês estariam em peso hoje de manhã. Porque eu pensei assim, acho que nós vamos fazer o culto lá, eu, Miguel, Paulo e Andréia. Fiquei preocupado. Louvado seja Deus que eu tenho visto uma igreja cada vez mais amadurecida em guardar o dia do Senhor. Nós não guardamos sendo sectaristas. Se você não cumprir isso certinho assim, você perde a salvação, você não consegue ser salvo. Não, isso é seita. Mas uma coisa nós notamos, como é especial nos reunirmos para adorar e invocar o nome do Senhor e renovar as nossas forças para a peleja que se inicia amanhã. Nós precisamos disso. Porque hoje não é tempo de nós cruzarmos os braços, hoje não é tempo de dizermos que está tudo já vencido, e está tudo estabilizado, é um perigo. Eu quero terminar com a expressão do autor aos Hebreus. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, vale a pena nós hoje nos esforçarmos. Por meio de Cristo, Jesus venceu a sua batalha, Ele venceu a nossa batalha, e na realidade, na cruz, Ele derrotou o pecado, Ele derrotou a morte, Ele derrotou Satanás, toda condenação contra você, tudo que você fez, produziu, ontem e hoje, e até amanhã, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário e trouxe vitória para nós. Sabe para quê? Para que hoje eu e você pelejemos dia e noite com o nosso coração aguardando o grande dia onde nós seremos recebidos por aquele que é o dono da seara, aquele que é o Senhor do reino, aquele que abrirá as portas da sua mansão e nos falará: vinde benditos de meu Pai, preparado este reino está desde a fundação do mundo, pertence a vocês, e agora vocês estarão comigo eternamente. Eu quero ouvir essa voz. Que esse descanso esteja na sua alma, que esse descanso esteja nos seus sonhos, você e a sua casa. Mas enquanto aqui estivermos, nós vamos dobrar a camisa, a manga da camisa, nós vamos pelejar e vamos batalhar cada dia vigilantes, para que nós não sejamos levados, como nós lemos hoje pela manhã, pelos ventos de doutrinas, pelas sutilezas, sugestões deste mundo, as sutilezas que são ideologias perigosas. Que eu e você, que nós tenhamos do Senhor essa graça a avançarmos com o nosso coração confiado. A história da redenção, amados irmãos, aponta não para Josué. A história da redenção, ela aponta para aquilo que Cristo fez. O nome de Josué, no hebraico, a palavra Yeshua, muitos consideram é a mesma. Mas tem algo importante aqui. Josué salvou. Deus deu ali a Josué como um tipo de Cristo. Mas por meio de Cristo, nós temos a
expectativa que ele irá cumprir. Se ele cumpriu, se Moisés declarou que Deus faria e fez, quanto mais Cristo fará conosco, que aguardamos por meio das suas palavras, que um dia ele voltará e levará todo o seu povo com ele. Também nós sabemos que Josué derrotou muitos reis e ele teve vitórias. Nós temos, pela graça do Senhor Jesus, um Salvador que venceu a cruz, nos concede a vida eterna, uma herança eterna. Josué ofereceu um descanso por um tempo, foi parcial. O nosso Redentor Jesus Cristo oferece para nós, por meio da sua obra, um descanso que será eterno. Vale a pena você pelejar pela sua vida. Vale a pena você se empenhar em ser um crente mais assim, ponta firme. Alguém assim fala, não, eu não levo assim o evangelho de qualquer maneira, não. É a paixão da minha existência. Vale a pena. Porque o que ele prometeu, ele é fiel em cumprir. E um dia desfrutaremos dessa maravilhosa dádiva. Convido você a ficar de pé. Nós vamos orar. Convido os